Prezados irmãos, a todos cumprimento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. E aqui estamos, mais uma vez, louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome, e neste instante, meditando na santa palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Segundas Crônicas, capítulo 34. Eu quero convidar os irmãos para fazer uma leitura de alguns versículos da seguinte forma. Segundas Crônicas 34, do versículo 14 até o 18, até o 20. E depois eu direi outros versículos. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. 21. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Versículo 33. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. 35, versículo 1. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Amém. Eu recomendo aos irmãos que em casa leiam esses 2 capítulos integralmente. Hoje pela manhã, pela graça e misericórdia do Senhor, nós falamos sobre Josias, o rei de Judá, capital Jerusalém, o último rei fiel a Deus. Depois dele, Jeoacás, Jeoaquim,
Joaquim e o último, Zedequias, todos se perverteram e continuaram pervertendo o povo até que Jerusalém foi invadida e o templo foi destruído por Nabucodonosor. O período de Josias, nós mostramos de manhã, com algumas divisões na vida dele. Com 8 anos de idade, ele foi sentar-se no trono como rei de Judá. Aos 16 anos de idade, ele teve o seu encontro pessoal com o Senhor, começou a buscar o Senhor e tinha como referencial o rei Davi. Aos 20 anos de idade, ele começou o seu trabalho devotado contra a idolatria. Aos 26 anos de idade, ele começou a purificação do santuário do Senhor, do templo do Senhor. E nós estamos aqui exatamente nesse instante. Nós estamos nessa fase que eu tinha pulado de manhã, porque eu pulei dos 26 para os 39, quando ele morreu. Cumpriu a sua missão e morreu muito jovem. Eu vou voltar então nesse texto para esse período dos seus 26 anos de idade, quando ele começa a restauração do templo do Senhor. Nós estamos em outubro, o mês da Reforma Protestante. E Josias foi um reformador na sua época. Mais do que um reformador, nós poderemos dizer um transformador na sua geração, proporcionando para Jerusalém, Judá e todo o restante que habitava nas demais regiões de Israel, trazendo para esse povo um novo compromisso, uma nova aliança, uma renovação de compromissos com Deus. Nós vamos encontrar nessa reforma religiosa promovida por Josias, eu quero destacar 2 princípios que nós relembramos quando falamos da reforma protestante. Os irmãos lembram que nós sempre falamos dos 5 solas. Os 5 solas. O que significa os 5 solas? São 5 pequenas expressões para sintetizar a nossa fé no que se relaciona com o movimento da reforma protestante. Nós dizemos, por exemplo, que somente Deus deve ser glorificado. Só lhe deu glória. Nós dizemos que somente as Escrituras devem basear a nossa doutrina. É a sola Escritura. Nós dizemos que somente a fé em Deus, independentemente das obras humanas, opera no coração do homem a justificação. É a sola fides. Nós defendemos que somente por meio de Cristo o homem poderá ser salvo e chegar-se a Deus, sola Christus. E por último, nós dizemos que a salvação é um dom de Deus, é um presente do Senhor, de forma imerecida. Sua divina graça nos atingiu. Somos salvos somente pela graça, sola gratia. Esses 5 solas sintetizam o pensamento das igrejas reformadas. Eu estou correto em dizer isso. Se eu defendo 4, não defendo os 5, eu não sou reformado.
Preste atenção. Se eu defendo 4 solas e nego um desses, eu ouso dizer, eu não sou evangélico. Eu posso ser um religioso, mas não um cristão evangélico. Porque os 5 se somam para dizer realmente da nossa fé em Deus, da nossa base doutrinária, as Escrituras, do nosso caminho de salvação, Jesus Cristo, do meio da salvação, a fé, do preço da salvação, a graça divina. Não tem outra coisa, então, para dizer. Parece até que nós já pregamos o evangelho todo, né? Quando nós dizemos essas coisas. Se eu me calar agora, se eu fechar minha boca agora, o culto já teve uma pregação. Concorda comigo? Mas aqui, na história de Josias, na reforma promovida por Josias, nós vamos encontrar 2 desses princípios. Nós vamos encontrar sola Escritura. A Escritura foi localizada e promoveu uma mudança radical na nação. E em decorrência disso, houve a expulsão dos deuses estranhos e a adoração ao único Deus verdadeiro. Somente a Deus a glória, só lhe deu glória. Então nós queremos destacar nesse texto esses 2 princípios. Amém? Jeremias foi favorecido na sua época, apenas ainda para contextualizar esse momento histórico e o movimento religioso, porque Deus levantou 2 profetas famosos, 2 profetas famosos, que escreveram livros do Antigo Testamento. E eu quero que você abra a Bíblia comigo para a gente ir acompanhando. Os irmãos sabem como eu prego, então abra sua Bíblia comigo para a gente ir acompanhando isso. Jeremias capítulo 1. Você deixa sua Bíblia aberta aqui em 2 Crônicas 34, porque eu vou voltar para cá. Mas veja o que diz Jeremias capítulo 1. Diz-nos assim a palavra de Deus. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. 2. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de quem? De Josias. 13º ano. Josias tinha quantos anos aqui? Ele começou com 8. 8 mais 13? 21. A reforma do templo começou quando Josias tinha quantos anos? 26. Então, quando Josias começa a reforma do templo, Jeremias já estava pregando fazia 5 anos. Observe que o ministério de Jeremias influenciou a geração daquele momento e vai resultar numa reforma religiosa. Esse é um profeta. Vamos agora descobrir o outro profeta, que também está nesse mesmo momento histórico. Sofonias, capítulo 1. Lá no finalzinho, quase no finalzinho do Antigo Testamento. De trás para frente você faz assim: Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias. Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuti, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias. Durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Sofonias escreveu 3 capítulos, anuncia a destruição de Jerusalém, anuncia a reconstrução de Jerusalém e prega contra o pecado daquela geração. Então, Josias, rei, está tendo agora
o apoio de 2 servos de Deus, 2 profetas do Senhor, 2 profetas usados por Deus para proclamar as verdades do Senhor para aquela geração. E quando Deus levanta profetas numa geração, algumas mudanças são sentidas, algumas transformações ocorrem. Deus tem levantado profetas nesta geração. Deus tem os seus profetas em Maceió. E nós não estamos aqui fazendo outra coisa que não seja anunciar a boca de Deus para a sociedade alagoana. Amém? Aqui está a boca do Senhor. Josias então, começa a sua reforma religiosa. E vamos observar aqui alguns destaques. Em primeiro lugar, eu quero vos falar sobre a adoração ao único Deus verdadeiro. Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Nesse texto, abra a Bíblia novamente, 2 Crônicas, capítulo 34. Nós lemos aqui o último versículo. Qual foi o último versículo que nós lemos desse capítulo 34? Versículo 33. Não é? O que é que diz o versículo 33? Está com o microfone, minha irmã? Leia para a gente em alto e bom som, por favor. Versículo 33. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Ele retirou todas as abominações, o que diz o texto. Em outra versão que eu estou usando aqui, a NVI nos diz todos os ídolos detestáveis. Nós vimos pela manhã que o avô de Josias, Manassés, encheu o templo do Senhor de ídolos, de imagens, e eu expliquei para a igreja hoje pela manhã como se fazia o sacrifício de crianças vivas para o deus Moloque em Jerusalém. Josias acabou com tudo isso. Ele disse que não dava para adorar a Deus e adorar a Baal. Não dava para adorar Jeová e adorar a Moloque. Ele deixou muito claro que o único Deus que teria de ser seguido, adorado, louvado, era o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos seus antepassados. E nós dizemos hoje, o único Deus a ser adorado, Jeová, Jesus, o Espírito Santo de Deus, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Nós não podemos jamais dobrar os nossos joelhos diante de outra entidade espiritual. Jesus Cristo, na tentação do deserto, enfrentou Satanás. E tem algumas pessoas hoje assim que dizem que é tão bom seguir Jesus porque Jesus era tão tolerante, Jesus era tão amoroso. Mas Jesus lhe respondeu dizendo, de forma taxativa, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele renderás culto.
O Senhor Jesus determina naquele instante, repetindo o que a própria lei de Moisés já dizia e tantos outros textos das Escrituras Sagradas, que a adoração deve ser focada única e exclusivamente ao Senhor. É por isso, irmãos, dentro da visão cristã, nós olhamos para Jesus Cristo não apenas como homem, que foi perfeito na sua caminhada, mas não apenas homem, mas o verdadeiro Deus, 100% Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Eu e o Pai somos um, João 10:30. Chega Tomé, incrédulo, duvidoso, olha para Cristo, João 20, versículo 28, e diz: Senhor meu e Deus meu. Chama Jesus de Deus. Paulo, em Romanos 9, versículo 5, vai nos dizer que Jesus Cristo é sobre todos, Deus bendito eternamente. 1 João 5, versículo 20, nos ensina que nós estamos naquele que é verdadeiro, a saber, em Jesus Cristo, o qual é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a Bíblia Sagrada é muito taxativa, muito categórica, ao nos apresentar o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Deus. Ele é o Pai da eternidade, Isaías 9, versículo 6. Nunca foi criado, nunca teve um momento que ele não existisse, sempre existiu, eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e é o Deus forte. Não dá para comparar Jesus com Buda, que é apenas um homem, ou foi apenas um homem, e nem no budismo, preste atenção nisso, nem no budismo ele é tido como Deus. Não dá para comparar Jesus Cristo com Maomé, porque nem no Islão Maomé é tido como Deus, apenas é um profeta. Não dá para comparar Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, com qualquer dos orixás da Umbanda ou do Candomblé. Respeitamos a diversidade religiosa, respeitamos todos os cultos diferentes dos nossos. Vivemos num país laico, de liberdade religiosa. Ninguém é obrigado a tornar-se evangélico, ninguém é obrigado a tornar-se presbiteriano. Mas nós deixamos muito claro aquilo em que nós cremos. Como igreja reformada, não participamos de cultos ecumênicos, não nos envolvemos com cerimônias onde outras entidades são invocadas, porque nós invocamos única e exclusivamente o Deus vivo e verdadeiro, Criador do céu e da terra, Criador de Adão e Eva, Pai de toda a humanidade, que um dia mandou seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para pagar a nossa dívida diante do trono da graça. Nossa invocação, com muito respeito que nós podemos ter a todos os credos, a nossa invocação é única e exclusivamente a Deus, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Nós não invocamos outra entidade.
pode ser a própria mãe do Senhor Jesus Cristo, nós não a invocamos. Josias deixou isso muito claro aqui, no seu movimento reformador. Alguém poderia dizer assim para Josias: Josias, espera aí, vamos devagar. Teu pai encheu o templo de imagens. Teu avô encheu o templo de imagens. Você quer um pedacinho aqui para adorar Jeová? A gente reserva um pedacinho. Olha, irmãos, a coisa chegou num ponto. Veja o que diz o capítulo 35, versículo 3. Veja o ponto que a coisa estava, o ponto de estrangulamento. O versículo 3 diz assim: ele disse aos levitas, o rei Josias disse aos levitas, que instruíam todo o Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Você entendeu a gravidade? A arca da aliança, o símbolo da presença de Deus sobre a nação israelita, que tinha que ser guardada dentro do Santo dos Santos, ao local mais sagrado do templo. Tinha o pátio, tinha o santuário, já preguei sobre isso aqui outra vez, e um espaço reservado, que era um cubo, 9 por 9 e 9 metros de altura, 9 metros de largura, 9 metros de comprimento, 9 metros de altura. O Santo dos Santos. O espaço mais sagrado, a arca ficava ali, debaixo de 2 querubins, em uma peça de ouro unificada. A tampa era o propiciatório para a realização das cerimônias anuais no dia da expiação. Esse que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Essa arca estava onde? Perambulando. Foi Josias que disse: por favor, tragam a arca de volta para guardar dentro do templo. Para você ter uma noção de como a corrupção espiritual estava naqueles dias. Nem a arca da aliança eles estavam respeitando. Então não tinha muito o que conversar. Alguém podia chegar para Josias e dizer assim: vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Metade do templo para Baal, metade do templo, uma parte do templo para Moloque, e deixa a arca da aliança lá para o Senhor Jeová. Irmãos, com muito respeito, eu tenho a dizer uma coisa: ou você é quente, ou você é frio. Coração dividido não agrada ao Senhor. Ou você se entrega de corpo, alma e espírito para o Senhor, ou não funciona. Porque Deus não recebe adoração dividida. Eu vou repetir. Isaías 42:8 diz isso: minha é a glória, e eu não a dou a nenhum outro. Ele não compartilha, ele não divide a sua glória com ninguém. Ou eu sou dele, como disse Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Corpo, alma, espírito. Como disse Jesus Cristo em Marcos 12, 29 e 30. Amar a Deus de coração, alma, fé
e entendimento. Ou eu sou dele, ou esse templo não vai funcionar dividido. Josias, então, promoveu essa reforma, levando em primeiro lugar em consideração que precisava centralizar a adoração no único Deus verdadeiro. Adore somente a Deus. Não adore outra entidade, não adore homens, nem estrelas, nem astros, nem youtubers, nem na música, nem no futebol, nem qualquer outro tipo de entretenimento. Que nada ocupe o seu coração, que nada ocupe o meu coração, ao ponto de nós trairmos a adoração a Jeová. Amém? Esse é o primeiro princípio que nós queremos destacar. Segundo princípio, nós vamos encontrar aqui também a sola escritura, somente as escrituras. Está no versículo 14. 34 e 14. Irmãos, isso aqui me chama a atenção. O que foi que o sacerdote Ilquias encontrou quando foi mexer dentro do templo? O livro da lei. Encontrou o livro da lei do Senhor que estava perdido. Perdido. Surpreende isso. E muito. A trajetória que estava em Israel, em Judá, melhor dizendo, era uma trajetória de queda espiritual. Olhando para trás, deixa eu mostrar aos irmãos um detalhe sobre esse assunto. Segundas Crônicas, capítulo 28. Observe isso, para ver como ficou essa lei perdida. Segundas Crônicas 28, versículo 24. Acais, outro rei de Jerusalém, um dos antecessores de Josias, juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Veja bem, retirou o que tinha. Trancou as portas do templo. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. O templo do Senhor ele fechou. Fechou e levou a chave, como se diz no popular. E em todas as esquinas de Jerusalém, levantou altares pagãos para deuses falsos. Agora observe, acompanhe comigo. Ele morreu. Aí o filho dele, Ezequias, assumiu o trono. Capítulo 29, versículo 3. Veja a sequência. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Acais fechou, Ezequias vem e reabre. Aí Ezequias morreu. Aí você vai para o capítulo 33. Chega Manassés, o avô de Josias. 33, versículo 3. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias tinha demolido, ergueu altares para os Baalins,
fez postes sagrados. Versículo 4. Construiu altares aonde? No templo, na casa do Senhor. Destruiu o templo de novo. Aí você vê no versículo 21 e o 22. Amon. Quando Manassés morreu, passou 55 anos sendo rei. Nesse pé de idolatria. Quando ele morreu, o seu filho Amon assumiu. Versículo 21. Ele tinha 22 anos de idade, reinou 2 anos em Jerusalém e fez o que o Senhor reprova, à semelhança de seu pai. Fez a mesma coisa. Então manteve o templo de Jerusalém dominado somente pelo pecado e pela idolatria, ao ponto da arca de Deus, a arca do Senhor, ter sido expulsa do santuário. Faça as contas comigo. 55 mais 2? 57 anos em Jerusalém que ninguém lia a palavra de Deus. Percebeu? Aí Josias assume com 8 anos até os 26. Passa mais 18. Aí você soma 18 mais 57, vai para 75. Nós vamos reformar o templo agora. Aí quando começa a reformar, tudo fechado, as portas caindo lá. Parece que eu estou vendo. Chama o pastor Misael, chama o presbítero Henrique, chama o presbítero Leandro, chama todos os oficiais, o André, chama Mateus para ajudar, chama Jane, chama Adjane, chama toda a mocidade, adolescentes, vamos reformar o templo. Aí de repente lá naquela poeira triste, medonha, o pessoal espirrando, sujeira, coisa guardada, escondida há 75 anos que ninguém via. Aí Leandro diz, o que é isso? Achei o negócio aqui. E parece que é importante, é um livro. Não sabia nem o que era. A coisa estava tão séria que o cara que achou não sabia nem o que era. O que será isso? Leva para o sacerdote levou para o rei. Quando ele leu, disse, é o livro da lei de Deus que ele deu a Moisés. Perdido, guardado, escondido, e o povo pecando. O povo pecando, o povo pecando. Irmãos, salvo o melhor juízo, foi Billy Graham que disse, se não foi ele, vocês me corrigem quem foi que disse. Satanás não tem medo de Bíblias empoeiradas. Se você está com sua Bíblia guardada, escondida, não está surtindo efeito. Tua Bíblia, tua arma, teu escudo, tem que estar na tua mão todo dia, na tua mão, nos teus olhos e no teu coração. Abra a Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio capítulo 17. Nós defendemos o princípio da sola escritura. Não existe reforma religiosa fora da palavra de Deus. Versículo 18 e versículo 19. Leia para mim, por gentileza, esse versículo. Pode ler, minha irmã. Será também que quando É para ler quantas vezes por mês? Quantas vezes por semana? O texto é claro. O rei, quando se sentar no seu trono, ele vai fazer uma cópia, mandar fazer uma cópia para ele,
para ele ler essa cópia todos os dias da sua vida. Os caras passaram 75 anos. Você sabe, você é capaz de calcular o que é 75 anos? Eu não tenho essa idade ainda. Alguém aqui tem essa idade? Amém, graças a Deus. Deus lhe abençoe. Agora você imagina o que é a irmã Ana Jordana, 75 anos sem ver uma Bíblia, sem ver a palavra de Deus. O que é uma geração? É 75 anos, me ajuda aí. Com 75 anos você vai ter pai, filho, neto, bisneto, não vai ter? Vai ter 4 gerações. A senhora já é bisavó? Ainda não, mas já podia ser, né? Pois é, tá vendo? Se a sua neta já tivesse filhos, a senhora já seria bisavó. Olha para aí, que bênção do céu. Agora veja, a senhora foi mãe, me permitam aqui, irmãos, me permitam, só para a gente entender o drama. A senhora foi mãe com quantos anos? 22. A senhora podia ser avó com 40 ou com 40 e poucos anos? 43. Poderia ser bisavó com 70 e com 90 anos já poderia ser trisavó. Então, 75 anos, sem a palavra de Deus na mão, o que é que gera? Uma geração, 2 gerações, 3 gerações, até 4 gerações perdidas. Perdidas. Martinho Lutero, 1517, 31 de outubro, Catedral de Wittenberg, fixando lá 95 teses, valorizando a palavra de Deus. Você sabe quem tinha a Bíblia na mão naquela época? Pouquíssimas pessoas. E o que é mais vergonhoso? Anos antes, houve tentativas de colocar a Bíblia na mão do povo. E quem fez isso morreu, pagou com a vida. Wycliffe mesmo traduziu a Bíblia para o inglês no século XIV, perdeu a vida. John Hus, na Boêmia, na Tchecoslováquia atual, defendeu que a Bíblia devia estar na mão do povo, perdeu a vida. 1229, o Concílio de Bolonha. E nós dizemos isso, irmão, isso é história. Como eu gosto de história, eu fico à vontade. A Igreja Católica proibiu que o povo tivesse Bíblia na mão. 1229. Eu estou só comparando com os 75 anos de Josias. O que é que leva, o que é que produz, quais são as consequências desastrosas que causam 75 anos com a palavra de Deus escondida, guardada lá no canto? Produz tudo isso: miséria espiritual, declínio espiritual, queda espiritual, sede espiritual, as pessoas sem conhecer aquilo que é da vontade de Deus. Porque em matéria de fé, quando nós falamos de fé, especialmente de cristianismo, não vale nada o que eu penso, o que eu acho. Nada. Nada, 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 nada. O que vale aqui, ó, a santa e gloriosa palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus para sempre permanece. Senhor Jesus já dizia, Mateus 24, versículo 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí Paulo vem e me diz assim de uma maneira bem clara, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós, Paulo, olha a autoridade, eu chego a me arrepio com isso.
ainda que nós mesmos. Irmãos, me permitam aqui. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu desça e vos pregue outro evangelho, seja apenas amaldiçoado, anátema. Não dê bola para eles, não queira saber disso. Então, o que nós precisamos, o que eu preciso, o que você precisa, o que Maceió precisa, o que Alagoas precisa, o que o Brasil precisa, é voltar-se para a santa palavra de Deus. Quando isso aconteceu, houve uma transformação radical naquele povo. Veja o que diz a palavra. Acompanhe comigo. Primeira coisa que aconteceu, versículo 18 e 19. Versículo 19. Leia para mim o 19. Primeira coisa que aconteceu. É o 19, pode ler. 34, 19. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes. Rei de Israel, quando ele ouviu, nem ele conhecia. Você está entendendo? Como eu diria numa outra igreja, está entendendo o mistério? Nem ele conhecia, ele não sabia nem o que era isso. Quando ele ouviu, disse, meu Deus do céu, essa é a santa lei que eu já ouvi dizer que Ezequias conhecia, que o rei Davi conhecia e que meu pai e meu avô nunca me ensinaram porque eles esconderam a santa lei. É a boca de Deus através de Moisés falando. Ele ficou com tanto temor que rasgou as suas vestes, caiu no chão clamando a Deus misericórdia. Veja o resultado. Versículo 30. Versículo 30. Leia para mim, por favor. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Rico e pobre, ele trouxe todo mundo. Vá, prossiga. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. 31. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Que maravilha! Ele leu, o Espírito Santo tocou nele, ele rasgou as suas roupas, caiu no chão, mandou reunir todo o povo, rico, pobre, nobre, escravo, os mais importantes e os simples, todo mundo, e ele mesmo leu toda a lei de Deus para o povo, e o povo fez um compromisso, renovou a aliança com Deus para cumprir todos os mandamentos, ordenanças e estatutos. Eu fico imaginando as consequências disso aí, viu? Porque tinha casamentos mal feitos que foram desfeitos naquela hora, a partir desse momento. Por exemplo, a lei de Moisés e o livro da lei proibia casamentos consanguíneos. Irmão e irmã casar, não podia. Agora você imagina 75 anos com a Bíblia desaparecida, é possível que já tivesse havido coisas desse gênero. No culto pagão, eu expliquei aqui hoje de manhã, como era feito, os sacrifícios de crianças, havia as prostitutas cultuais e havia os prostitutos cultuais, homens também. E agora, o livro da lei estava corrigindo todas essas condutas.
não há mais esse tipo de prática dentro da casa do Senhor. Porque, irmãos, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus viva e poderosa, transforma. Eu creio, transforma. Eu não creio e não acredito em certas falsas promessas que algumas pessoas, para ganhar dinheiro, fazem. Agora, eu já escutei testemunho verdadeiro de traficante de drogas que hoje é pregador do Evangelho. Eu me lembro que eu estava num culto, uma certa ocasião, fui convidado para ministrar a palavra, e antes de mim, antes do pastor me dar o microfone para pregar, ele chamou um cidadão para dar um testemunho. E o testemunho dele foi tão substancial que quando chegou minha hora de pregar, eu disse: pastor, eu acho que a pregação já aconteceu. Não adianta eu levar esse culto para meia-noite, porque o rapaz contou o que Deus fez na vida dele. Líder de tráfico, matador de gente, vivia com espingarda, com pistola, com revólver, juntamente com a turma dele, vendia cocaína, crack, maconha, tirou cadeia, foi preso, dentro do presídio se envolveu com outros crimes. O Senhor Jesus colocou a mão sobre a vida dele, transformou o coração dele, o corpo dele cheio de marca de bala. Ele levantou assim a calça para mostrar na igreja os defeitos que ele tinha das balas que ele já tinha sofrido nos confrontos. E esse homem hoje vive rodando algumas igrejas aqui do Nordeste, pregando o Evangelho, dando o seu testemunho do que Jesus, do que a palavra de Deus fez na sua vida. Eu creio. A reforma religiosa naqueles dias de Josias aconteceu quando a palavra de Deus foi descoberta, revelada, apresentada ao povo. O que é que eu preciso hoje, igreja? O que é que nós precisamos hoje, igreja? Em nome de Jesus Cristo, apresentar ao nosso mundo não as nossas ideologias, mas a palavra de Deus. Há igrejas que estão se perdendo justamente porque só se discute ideologia e já não se sabe mais o que é isso. É direita, esquerda, direita. Pelo amor de Deus, nós fomos chamados para ministrar a santa palavra de Deus. Essa palavra é poderosa. Essa palavra transforma. Essa palavra dá vida. E essa palavra é a espada do Espírito Santo. Só para concluir, como consequência direta da descoberta da palavra de Deus, sabe o que foi que aconteceu? Você vai para o capítulo 35, versículo 1. O que foi que Josias celebrou? A Páscoa. A Páscoa. Agora veja o versículo 18. Pode ler. 18. O povo de Israel já não sabia mais o que era Páscoa, porque só vivia acostumado agora com as festas pagãs. Josias agora estava restaurando o culto para Deus, o culto para o Senhor. E aqui,
eu vou encontrar não apenas o solo Deo Glória, não apenas o solo Escritura, mas eu vou encontrar aqui o sola Christus. Porque hoje a palavra de Deus nos diz, 1 Coríntios 5, versículo 7, Cristo é a nossa Páscoa. Então ele estava trazendo para dentro de Jerusalém novamente a comemoração da Páscoa do Senhor, como produto da redescoberta da palavra de Deus. Prezados irmãos, prezados amigos, e a todos quantos depois ouvirem essa mensagem no YouTube. Nós falamos de reforma, mas na realidade nós cremos que muito mais do que reforma, Jesus transforma. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Entregue o seu coração para Jesus Cristo. Com depressão ou sem depressão. Com desejo suicida ou sem desejo suicida. Vivendo viciado para as drogas ou sem as drogas. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e Ele transforma. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.